14 horas e 4 minutos da segunda-feira, dia 9... Opa, que segunda! Sexta-feira, dia 9 de julho. 9 de julho, um dia muito especial. Revolução Constitucionalista de São Paulo. Feriado aqui, que foi antecipado. E aí não foi antecipado, e hoje está feriado. Aqui no Brasil tem essas coisas, né? Antecipa e depois faz de novo o feriado. É maravilha, tudo mais ou menos. E, na verdade, está um grande feriado aqui em São Paulo, que já foi antecipado, mas hoje é feriado, e a gente está aqui fazendo um programa ao vivo na TV Guarulhos. A partir de agora, falamos ao vivo pela Com Brasil para todo o território nacional via satélite, por intermédio dos canais 28 Sky e também 28 Oi TV, canal 3 da Claro via Embratel, canal 239 da Vivo, canal 239 GVT. Também falamos ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, 508 Vivo HD, pelo site www.tvguarulhos3.com.br, pela minha página do Facebook, João Carlos Boldan, e pelo Instagram também, o qual eu convido a todos a seguirem, porque tem muitas novidades no Instagram. Nós estamos fazendo um trabalho bem bacana com o Instagram, que é @jcbaldan.acupuntura, @jcbaldan.acupuntura. Para quem está sintonizando pela primeira vez, o programa Saludes foi criado em 2009 para ser um resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade clínica, e também a medicina ayurvédica, a medicina da floresta, a medicina tibetana, e trazer com o que há de mais moderno na área da medicina, da terapia, da medicina integrativa, das áreas terapêuticas, das mais diversas áreas. Para quem não me conhece, eu sou acupunturista formado pela ABA desde 2009. Eu fiz pós-graduação em psicopatologia, que é a doenças da alma, né, da psique, pelo IPQ, o Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, portanto da USP, portanto o Hospital das Clínicas. Pós-graduação em acupuntura e também em medicina energética e física quântica aplicada à saúde, pelo curso promovido pela Nova Ciência e pelo Instituto BEM, que são os patrocinadores do nosso programa. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre várias técnicas para longevidade, né? É importante, estava falando no Instagram agora há pouco, sobre a importância, sim, de a gente aumentar o número de anos na nossa vida, né? Segundo a medicina tradicional chinesa, de 0 a 30 nós somos infantes de 0 a 30, de 30 a 60 adolescentes, de 60 a 90 adultos, e de 90 a 120 a velhice. Segundo a medicina tradicional chinesa, nós temos a capacidade para viver 120 anos, metabolismo energético e etc. E acontece que isso não vem ocorrendo. A medicina alopática, com o desenvolvimento científico dos últimos anos, fez com que aumentasse a expectativa de vida, no entanto, com muitas doenças crônicas, o que não é desejável, segundo entendemos. Para a gente falar sobre a longevidade, a importância da longevidade, falar de algumas técnicas importantes como nutrição, alimentação e técnicas de avaliação como microscopias de campo escuro e iridologia, tenho o prazer de receber o Dr. Adalton Vilhena Strati, que é um grande médico, é um grande professor, é um amigo pessoal, e eu tenho muito prazer em recebê-lo porque ele vai apresentar aqui o que ele fez numa preparação de uma aula para médicos. Nós estamos fazendo um resumo aqui no programa de hoje, que sem dúvida nenhuma será uma grande aula. Muito bem-vindo, doutor Adalton Vilhena Strati, é um prazer recebê-lo aqui. Igualmente, professor Baldan, mais essa oportunidade nossa de falarmos daquilo que é mais importante na vida, a saúde. A saúde. É Strati mesmo que fala, né? Família Strati. Strati. Isto. Doutor Adalton, eu já tenho outras entrevistas dos nossos programas Saludes, e a partir dessa primeira entrevista, praticamente nos tornamos amigos, sim, eu conheço o consultório dele, ele ainda não foi no meu, né? Ele tem que exercer essa humildade de ir no meu, porque eu exerci a minha e fui no dele. Então você está convidado já estrita, lato strict, Com certeza. para visitar o meu consultório também.
E nós vamos falar então hoje um pouco da sua formação e como é que você foi para a área da iridologia e da microscopia. Principalmente a iridologia é um diagnóstico que eu não domino, mas eu tiro o chapéu, eu respeito muito, porque é algo imbatível, assim como a pulsologia chinesa, na qual eu optei, na qual eu gosto de fazer, mas a iridologia ela é fantástica, né, doutor? Conta um pouco da sua trajetória até chegar à Isso. iridologia. Ah, bom, eu me formei, né, sou um acadêmico formado em medicina pela Faculdade de Medicina da Guatemala, Centro-América. Morei em Quibuti para fazer essa faculdade lá. E a necessidade que sempre nós tivemos quando nós falamos em medicina naturopática, que seria uma medicina, por um lado, empírica e por outro lado, científica, até que chegou a medicina ortomolecular, que seria o braço principal, nós observamos que a necessidade de ter uma precisão na informação e na estratégia terapêutica seria justamente nós termos assim, uma informação laboratorial mais precisa. Então, através de lupas, através de lentes de aumento, através de câmeras específicas, nós conseguimos chegar e conseguimos então fazer a observação nessa correlação, né, de observar os sinais na íris. E os sinais da íris são fundamentais porque, na verdade, é a única análise de saúde, né, que mostra a constituição genética. Tudo que é inerente vem marcado na íris, nas fibras da íris. Eu gostaria que o senhor contasse aquela história de como foi descoberta, né? Era uma ave que a Ah, pessoa estava sim. observando, ele recebeu um golpe, quebrou uma pata e apareceu imediatamente. Foi. Houve um incidente, mas nós temos aí 174 anos hoje, na Hungria, com Ignaz von Petzele, que foi um médico que na época tinha 12 anos, e ele foi até a floresta e ele viu um mochuelo. O mochuelo é um coruja grande, um Corujão. uma coruja grande, e ele ficou magnetizado nos olhos da coruja e ele foi chegando próximo gradativamente, até que ele, ao se aproximar, ele segurou uma pata dessa coruja, ela se estribuchou e quebrou essa pata. Como ele havia observado, né, de forma fixa nos olhos da coruja, apareceu um risco que mostrava justamente que houve, tinha essa relação que ele descobriu só depois, e que ele levou a coruja para casa e começou a cuidar dela. Nós sabemos que a consolidação de aves que quebram a pata não consegue voltar ao normal, porém houve um sinal, um ponto só que ficou, houve um risco e na cicatrização houve então somente um ponto. Ele não esqueceu daquilo. O pai dele faleceu com uma tuberculose, ele foi se dedicar à medicina. E nesse ponto ele começou a observar nos hospitais, antes de um tratamento, após um tratamento, olhando a íris das pessoas. Antes de uma cirurgia, pós-cirurgia, uma patologia que se recuperava, ele começou então a mapear os sinais na íris do olho, lembrando do incidente que ele teve com a coruja na floresta. Daí então, em época similar, ocorreu o aparecimento do clérigo Nils Lindqvist, da Suécia, na qual eles se encontraram com o mesmo mapa praticamente, batendo os mesmos sinais que eles estavam observando. Nils Lindqvist era um homeopata, né, que também descobriu a descoloração da íris relacionada com remédios. Por exemplo, se usava muito naquela época uns remédios que não eram tão refinados, como enxofre, pomada de enxofre, e outros produtos que não eram tão refinados, como a quinina, que houve então nas íris claras dos suecos, né, como um aparecimento de sinais amarelados, avermelhados, e que tinha relação com os remédios que foram tomados durante o tempo. Né? Voltando um pouco para o tema do nosso programa de hoje, doutor Adalto, nós vamos falar sobre longevidade e essa técnica da iridologia, somada também a de microscopia de campo claro e campo escuro, que é uma coisa que a gente tem verdadeira paixão, porque a gente olha no sangue vivo ali naquele momento, uma série de identificações, como empilhamento de hemoglobina, por exemplo, presença de Candida albicans e outros vírus, e etc, e etc. E nós vamos aproveitar e assistir praticamente alguns slides desta aula. Essa aula o senhor ministrou aonde, doutor? Então, na verdade, foi uma aula assim, específica que se reuniu os experts de um congresso internacional.
Tá certo. Vocês podem mandar perguntas para o Facebook, tá aí, Gabi? A Gabriele está aqui acompanhando tanto o Facebook quanto o Instagram. Vocês podem mandar críticas, sugestões, perguntas, enfim. Nós estamos ao vivo para responder aqui a todos. Vamos falar um pouco da técnica do campo escuro, microscopia de campo A escuro. microscopia de campo escuro também nasceu na Alemanha, né? Nós temos aí há mais de 50 anos atrás, com o sistema Gutter-Ederlein. Gutter-Ederlein, então, passou 72 horas no microscópio, observando uma patologia, e ele queria verificar as mudanças, né, polimórficas que existia na célula sanguínea. Como é uma microscopia de campo escuro, a diferença entre microscopia de campo escuro e microscopia de campo claro está que a microscopia de campo claro você vê fora da célula. Já a microscopia de campo escuro você vê intracelular e você vê também o pH e o terreno biológico, ou melhor, existem os colóides que foram descobridos por Gutter-Ederlein. Esses colóides são proteína, são partículas até invisíveis ao campo claro, somente visíveis ao campo escuro, que a gente verifica essa modificação e se correlaciona à patologia no início, patologia crônica e uma patologia degenerativa. Então, por essas observações, nós podemos ver que na microscopia de campo escuro, a gente pode verificar se tem essa evolução do pH, né? Quando nós falamos em pH, já aproveito para puxar sobre a longevidade de anos, né? Quanto mais velha uma pessoa, quanto mais idosa é a pessoa, quanto mais idade ela tem, vai se concentrando maior toxinas. E a gente fala que as toxinas hoje, né, tem uma relação muito grande com o excesso de carne animal, com o excesso de proteína animal. Né? Foi verificado, né, o plasma sanguíneo num campo escuro dos vegetarianos, né, que estavam se desintoxicando, e quem come carne praticamente quase todos os dias e que tem a mesma idade, né, nós verificamos então que as proteínas, elas realmente, quando elas são mal digeridas por falta de sucos gástricos, que com o envelhecimento, seria aquele assunto tão importante de regulagem do nosso eixo da saúde, que seria o trato gastrointestinal, colocando aí o ácido clorídrico em ordem, né, natural, que nós deveríamos ter e que nós não temos. Que acaba decaindo a partir dos 30 anos, né, doutor? Exatamente, a partir dos 27 anos, 30 anos, começa esse envelhecimento e essa diminuição de secreção de ácido clorídrico estomacal. Com isso, a gente verificou que as pessoas que têm essa idade e comem muita proteína, têm normalmente um pH muito ácido. Eu não estou querendo fazer nenhuma filosofia com relação a vegetariano ou ao carnívoro, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, eu estou há 41 anos sem comer carne vermelha, sem comer carne de frango, e 16 anos para cá eu parti para comer peixes de escama, que são peixes que não são, por exemplo, como o salmão, como a tilápia, como a truta, que são peixes de viveiros, que são criados, né, com ração. Você não come, não como. Só como peixe do mar, né, são os peixes do mar que também não como praticamente todo mês, né, mais ocasional agora, né, e a minha proteína principal, que eu recomendo e que se considera o segundo alimento mais importante e completo do mundo, que seria a gema de ovo caipira, orgânica, né, somente a gema, um ovo quente que não deve passar de 2 minutos, então 120 minutos de fervura numa água mineral, né, numa chaleira de inox, né, e você comer 3 gemas de ovo, você está dando, cada gema de ovo tem 3 gramas de proteína, na qual nós já começamos pela manhã com a gema de ovo que tem os seus fosfolipídios, tem os seus antioxidantes, tem os seus bioflavonoides e tem a sua luteína, e tem todos os aminoácidos completos. Então, o primeiro alimento mais importante que tem no mundo seria justamente o leite materno. O segundo alimento que nós temos mais importante no mundo seria justamente a gema de ovo. O terceiro, leite de cabra. E o quarto, pólen de flores. Então, nós temos 4 alimentos fundamentais para a gente regular, né, justamente a saúde de uma pessoa com uma qualidade boa de proteínas, né? Então, precisamos de proteína de primeira qualidade. E a tão falada, tão famosa necessidade de B12 dos nossos
vegetarianos, faz Exatamente. reposição. Não, esse é um grande erro que ocorre com os veganos e com os vegetarianos, né? Por quê? Porque a gente às vezes pensa que está ingerindo alimentos ricos em B12, mas não está sendo digerido por uma falta de um suco enzima gástrico, de uma digestiva, enzima né? digestiva, que ela é chamada fator intrínseco. O fator intrínseco é o que absorve a B12 dos alimentos. Então a gente fala, bom, então vamos ingerir, vamos suplementar. Também não vai dar certo. Quando você ingere, se não tiver o fator intrínseco, ele não vai a nível intracelular. Ele vai ficar solto essa B12. Por isso que muitas pessoas que tomam B12 e acham que estão com nível alto de B12 a nível sérico, faço um exame de sangue a nível sérico e eu tenho então a B12 alta. Não. O B12 sérico que o doutor está explicando é em nível de circulação e não intracelular. não né? intracelular. O intracelular, nós vamos só observar, temos que observar a B12 sérica, sim. Ela tem que estar ali na metade, entre 400 e 500, estaria bom. Quando ela está muito alta, é sinal que ela não está entrando a nível intracelular. E essa correspondência se faz observando o valor corpuscular médio do hemograma. Se você tem lá, próximo a 90, né, o valor corpuscular médio, você está tendo um intracelular normal. Então é fundamental que a B12 tenha várias funções, né, de criar capa dos nervos, de ter a função de equilibrar os neurotransmissores, a química cerebral. E uma das coisas que eu considero mais importante é a qualidade do sangue com a B12. Esta falha ocorre muito com os vegetarianos, com os veganos, porque eles não têm ácido clorídrico suficiente. Justamente o HCl, o ácido clorídrico, é que estimula o fator intrínseco para que haja toda essa eficiência digestiva a nível de digerir e assimilar a B12. Tá ótimo, excelente. Nós estamos hoje aqui em meia boca aqui, mas como com a Elo e com o Ademar, o Tsuru, hoje na nossa suíte, recebendo o Dr. Adalton aqui para falar sobre ideologia, microscopia de campo claro, campo escuro, mais sobre campo escuro, né, doutor? E também sobre a longevidade. Eu vi uns slides que o doutor gentilmente encaminhou, corremos aqui, começa a colocar isso no ar. E o primeiro deles, se me permite, posso chamar? Pode. É sobre um mapa de íris, não é mapa, é uma fotografia da íris, é isso? Essa é a fotografia. Posso descrever? Então, sim, claro. Essa imagem da íris, né, a iridologia, ela mostra o estudo das fibras da íris, né? Você tem a pupila e você tem as fibras retilíneas que vão até a periferia iridal. Fora dela você tem a esclerótica. Então nós estamos estudando na iridologia esse colorido que vocês estão observando aí. Quanto maior é o espaçamento, o ideal é fibras retilíneas, né, compactas, são boa constituição. Fibras que têm tortuosidade, espaçamento entre elas, mostram que ali tem uma genética que deve ser bem cuidada. Nós nunca queremos comparar que a pessoa vai viver menos ou mais. Nós queremos olhar na iridologia como que a pessoa está cuidando da vida dela, porque ela não mostra mostra justamente o que você recebeu e como você está usando essa máquina, esse organismo. Né? Será que tem uma alimentação saudável? Por exemplo, esse colorido amarelo que vocês viram ao redor, em volta, significa que ela comeu muito açúcar. Ela foi programada a não comer açúcar. Então, com esse sinal, ela pode mostrar que ela tem já um pH bem ácido e que ela pode fazer uma artrite ou uma artrose reumatoide. Inclusive com o problema, açúcar acaba corroendo inclusive o cálcio dos ossos, né? É isso, né? Isso. Antes da gente dar um prosseguimento, a Gabi tem horas que tem pergunta aí dos nossos internautas e telespectadores. Vamos lá, Gabi, fala forte. Então, forte. Doutor, a Sônia perguntou, B12 é responsável pelo que no organismo? A B12, ela vai ajudar a fazer a construção da mielina, que é a capa dos nervos, a mielina. E ela vai promover justamente o preenchimento do valor corpuscular médio. Quer dizer, o valor corpuscular médio, quer dizer, é aquele glóbulo vermelho, que ele tem como se fosse uma bola cheia, e que ela tem uma função de movimentar e ter uma eficiência metabólica melhor. A qualidade do sangue depende dessa B12. Eu vou fazer uma consulta já.
Então é uma paciente que tem uma ferritina muito alta, mas hemólise muito rápida por conta de provável problemas genéticos de baço, segundo a medicina chinesa. Quer dizer, a ferritina alta, mas o ferro baixo. E a hemólise, que é o estourar da hemoglobina muito mais cedo do que deveria, com a vida útil da hemoglobina muito mais menor do que deveria ser. A B12, no caso dela, seria interessante para manter essa hemoglobina mais saudável? Quando a gente observa essa situação que você está falando, claro que tem que ter uma análise assim laboratorial mais profunda, mas só para nós entendermos, ferritina elevada, o ferro, a ferritina elevada, na verdade, tem um foco de inflamação, tem um foco de infecção que ainda precisa ser descoberto. Como o fígado faz a reserva de ferro, que é a ferritina, provavelmente quando explode, existe essa hemólise nas hemácias, existe uma necessidade grande de ter glóbulos vermelhos novos fazendo esse reparo. Então a ferritina provavelmente está alta para poder fornecer imediatamente, que ele vai se transformar em ferro sérico, e o ferro sérico vai participar da hemoglobina do glóbulo vermelho. Sim, a B12 seria indicada então. A B12 seria indicada porque ela vai compor justamente o valor corpuscular médio, quer dizer, vai preencher, né, vai funcionar normal para que haja um bom transporte de oxigênio. Obrigado pela sua pergunta, né? Respondemos aí e também já tirei uma dúvida em relação a uma própria paciente. Vamos para o próximo slide, que tem a constituição da iridologia, a constituição forte, com as linhas bem mais determinadas, com um foco muito mais... de forma muito mais constitutiva, de maneira que dá para perceber, né, doutor? Então, observamos aí uma íris mais acastanhada e uma íris azul. Observe que a íris azul é muito mais fácil de fazer uma análise na iridologia. Vocês observam também que as fibras, né, por ser constituição forte, seria as fibras retilíneas, que estão compactas e que elas mostram uma eficiência metabólica muito boa. Lembrando de uma coisa, que esse esbranquiçado na área da íris forte mostra uma elevada desmineralização, ou melhor, é bem provável que está havendo uma perda de cálcio, né, por faltar o cálcio e provavelmente também por a falta de HCl. A gente observa a outra íris, que tem retilinidade também compacta, embora alguma pequena abertura que existe do lado direito, né, que vocês estão vendo, né, essas fibras mostram que a área do trato gastrointestinal que está ao redor da íris, né, essa elevação dessas áreas mostram facilidade, né, de ter problemas de irritação na área intestinal, e a pupila sempre vai mostrar a nossa reserva de energia, lembrando que os achatamentos que ocorrem na área encefálica, na área superior da íris, podem mostrar problemas psíquicos e até depressão. Que coisa incrível, né? A gente perceber, inclusive, os estados emocionais. É o que a gente acaba percebendo também pela pulsologia, doutor Adalto. Outro dia eu recebi um paciente também, empresário, blá, 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 blá. Aí você pega o pulso e fala, olha, o pulso está dizendo que você está com medo e indeciso. Não, sabe o que é? É que eu estou com problema na empresa, eu tenho que ver outra sociedade e no fim, pelo pulso. E assim é pela íris. Não é que o paciente queira nos enganar, é que ele procura fazer uma autoafirmação até para se sentir melhor. Mas só que a gente percebe por nossos meios diagnósticos. Tem mais íris ou vamos em frente? Olha, tem uma sequência pequena que nós fizemos só para mostrar também. Essa íris, por exemplo, que Qual vocês delas? estão observando, a íris superior à direita e à esquerda, né? Na íris, vocês veem essas setas que nós estamos observando aí, isso foi de uma pessoa que ele come muito embutidos. Aquele que é a pessoa que não fica sem salaminho. Eu nunca tinha visto uma pessoa igual. Ele não fica sem salaminho, ele não fica sem a linguiça, ele não fica sem a mortandela. Para ele, se não tiver isso no almoço e no jantar, e ele contraiu um tumor a nível distal do estômago, ali na área do esôfago. E como achar essa íris? Ele veio de um instituto de medicina biológica, já com vários diagnósticos, mas o pessoal precisava ter uma certeza melhor, né? Porque já havia feito uma biópsia desse câncer, mas só que nós queríamos localizar na íris. Então foi feito um estudo pela doutora Maria Emília,
né, onde ela é a especializada maior que nós temos aqui no Brasil em ozonoterapia. Gadelha, né? A Gadelha, ela nos enviou esse paciente e nós fomos lá e nós conseguimos localizar uma verruga, como se fosse uma verruga na área da íris, localizada exatamente estômago e na área entrando para a área do esôfago, próxima ao cárdia. E aí eu quero mostrar para vocês como nós vimos a gota de sangue dele também. Tá aí? Tá na frente, pode ir próximo na frente. slide, por favor. Aí eu estou só mostrando que o paciente tem 50 anos, o tipo de sangue O, né, e elevado consumo de embutidos, né, e onde que eu localizei no mapa, esse é mapa de Gutter Ederlein, desculpa, Gutter German, que é o outro Gutter, né, da Alemanha também, que é especializado na área de iridologia, né. Próximo slide, por favor. Aí vocês estão observando já o campo claro. No campo claro, nós estamos vendo no plasma esse sinal alaranjado, mais escuro. Essa é uma gordura cristalizada dos embutidos. Então imaginem vocês, né, o perigo que é as gorduras que têm nitritos e nitratos, como os embutidos, né, principalmente o salaminho, que é o pior deles. Depois nós temos... o segundo é a mortandela e partimos para a linguiça. E estamos aí também junto, praticamente com a mortadela, nós temos a salsicha, que são as mais perigosas, porque elas formam uma peroxidação lipídica, ou melhor, a membrana das células vão oxidar. Ela oxida, não funciona mais, não tem receptores para entrar nutrição para ver troca metabólica e o metabolismo vai ficando deficiente, né? Próximo slide, eu queria mostrar uma parte interessante para vocês. Próximo slide, sim. Aí nós estamos observando que as gorduras, interessante, as gorduras que são suínas, né, carne de porco, gordura de porco, elas ficam preta ao plasma do campo escuro. Essas gorduras, elas não vão sair daí tão cedo, elas vão entrar num microvaso, num capilar, vai entupir esse capilar, e nós sabemos que a área mais vascularizada que nós temos é a área cerebral, né? A área do cérebro. Então, existe um grande comprometimento, né, dessas gorduras e mostra que dentro de 12 dias, mais ou menos, no máximo 15 dias, essas gorduras ainda estão circulando por aí, que são observadas. Quer dizer, se tiver uma dieta acumulativa, né? Acumulativa. Aí a coisa começa a... E vai havendo aquele problema todo, que é justamente da microcirculação, ter uma interrupção, né? Ter uma isquemia, uma microisquemia, e que não se percebe, mas a memória vai decaindo, porque pode haver uns micro AVC também, né? No qual vem a demência senil e com ela justamente o mal de Alzheimer. Isso é uma grande preocupação, sobretudo nesse período com o advento da Covid, né, do vírus Covid, que inclusive tem uma das grandes sequelas, tanto da patologia instalada quanto da própria vacinação, que é a questão dos coágulos, né, a questão da coagulação do sangue. Nós estamos na nossa meia hora do programa, eu vou pedir para o Ademar. Eu não posso falar que é Ademar japonês, porque era bullying. Então agora é Ademar Tsuru. Tsuru aqui, inclusive, com o bico quebrado. Sabe o que é Tsuru em japonês? Um pássaro. Judeu, não, é cegonha. Cegonha, é o japonês ali. Vamos lá, Tsuru, vamos para os nossos GCs. É o Tsuru que tá ou é Elo? O que tá lá, Gabi? É o Tsuru. Vamos lá, Tsuru. WhatsApp para marcar consulta comigo. Ou falar comigo, ou com a Gabi, tirar dúvidas, saber meus horários de atendimento, 97719-2266, São Paulo, 11 97719-2266. Próximo, Tsuru. Os cursos da Nova Ciência. Curso de extensão e pós-graduação em tecnologias biofísicas e aplicadas à saúde. Eu já fiz um curso deles, já fiz a reciclagem e vou fazer pela terceira vez esse curso, porque realmente é muito importante. O Alexandre Távola, que é o nosso amigo em comum, fundou a Nova Ciência, do qual nós temos todas as máquinas que utilizamos em nosso consultório também, em nossa loja virtual. E a Fernanda Ben, que é farmacêutica, bioquímica e também biofísica, eles montaram esse curso que vai ter esse primeiro módulo nos dias 31 de julho e 1º de agosto, 31 de julho e 1º de agosto, com introdução a tecnologias aplicadas à saúde, tecnologias biofísicas. O curso de pós-graduação vai até
20 e 21 de agosto de 2022. É uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, inclusive, tá, em biofísica. Vamos estar Raif, Priori, Uda Clark, Max Gerson, Bernard Rensen e outras muitas pessoas. Inclusive tem um módulo de microscopia de campo claro e escuro, que deve ser lá para o final. Biocampos, campos sutis, câncer, bioterreno biológico, doenças autoimunes, enfim, o programa é bastante intenso. Então, para você, médico, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, diversos colegas da área da saúde, entrem em contato com a queridinha, a gracinha da Lauren, 956785835, WhatsApp 11 956785835. Fala que assistiu uns salutos ali e requeira um desconto especial. Não falei que eu falei, mas pode requerer. Mais slide, loja virtual, loja.jcbaldão.com.br. Além das máquinas da Nova Ciência, eu criei fitoterápicos para 13 patologias, baseada na medicina da floresta e ainda com frequência do Potentizer. O último foi para depressão. Tem mulungu, tem bardana, tem uma série de coisas bem legais que foram pesquisadas, estudadas, criadas com muito carinho. Eu recomendo que vocês deem uma olhada lá. Está tendo um bom sucesso, inclusive para o estômago. Tem muita... Minha ex-sogra tomou 2 dias, acabou o problema do estômago. Falei, nossa, o que você fez ali? Eu falei, é macumbaria. Porque dá tudo certo, o que você fez? Eu falei, isso aí não adianta explicar, porque não vai entender. Como é que eu vou explicar que tem frequência fitoterápica e medicina indígena? Né? Pessoa que não é da área da saúde, é difícil entender, mas ela se deu muito bem. Vamos lá, próximo. 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Estes salutos, como todos os anteriores, estão disponíveis nesses 2 canais do YouTube. Quem assistir todos era um diploma de pós-graduação em medicina, agora é mestrado. Tá. Mas tem que responder 800 perguntas. Você concorda que né? Perfeito. Não é? É. Então não sei o que estou inventando. É pós-graduação, é mestrado. Vamos lá, Tsuru. O Instagram, peço que vocês entrem, curtam e sigam. Tem muita coisa legal que a gente está fazendo lá. Dia a dia no consultório, dicas de alimentação, mostrando máquinas, depoimentos de pacientes. Nós estamos fazendo um trabalho bem legal. Tem uma pessoa especial lá para ajudar isso, que é o André. E a Gabi ajuda também, a Thalita está ajudando, toda a equipe está envolvida. @jcbaldan.acupuntura. Que mais, Tsuru? O site, www.jcbaldan.com.br. E aí acabou, não acabou? Não apareceu mais nada porque acabou. Estamos tendo o prazer de receber aqui o Dr. Adalton Vilhena Strati, que é um amigo, é um médico naturalista, médico integrativo, bastante inteligente, bastante interessado, a gente estuda muito, discute casos. E agora no próximo slide posso chamar? Vamos fazer uma analogia entre a iridologia e o campo escuro. Vamos lá, Ademar. Não, antes. Terminando, né? Eu posso terminar aqui da iridologia, claro. Porque esse aqui é um casal interessante. Vamos lá para o próximo. Pode ser o próximo, né? Isso. Ó, a esposa 76 anos, o marido 78. Né, e vieram para o consultório e a gente observou que o marido, né, a gente observa o anel de sódio, né, ele, o homem, né, mais velho, 2 anos, e os óleos aquecidos, você comendo durante 50 anos, né, o que são óleos aquecidos? Que são o maior problema que a gente vê do anel de sódio, que é justamente essa nuvem na periferia da íris que vocês estão observando, né, quase que não vê, né, a delimitação do término da íris, uma parte amarelada, né, embaixo amarelada, mais esbranquiçada, as fibras da íris somem ali por baixo. Isso tem uma correlação com a alimentação dele durante 50 anos, ele e a esposa, né, comendo, então, cozinhando com óleos aquecidos. Mas o óleo de azeite de oliva eu uso e não faz mal? Faz mal também. Todo óleo aquecido, óleo de coco, se você cozinhar, se você fizer no refogo da comida, né, com certeza esse óleo ele vai chegar a 100 graus na fervura. Na primeira fervura ele já está a 100 graus. Ao estar a 100 graus, ele já oxidou. E ao ser oxidado, ele vai se instalar, não vai sair nunca mais de dentro de você. Por isso que nós recomendamos, faz a comida com os seus temperos sem o óleo. Quando termina
a comida, de cozinhar, você levanta a tampa, desliga, levanta a tampa, faz um fio de óleo de azeite, ou de óleo de coco, ou do óleo prensado a frio. Põe a tampa de novo, e ele não vai chegar a 100 graus, ele vai chegar justamente entre 25 e 30 graus, onde você vai ter então um alimento mais saudável. Ou melhor, não usar nenhum óleo aí e usar o óleo já no prato, já como fosse um fio. Esse óleo vai para a membrana, a afinidade dele é membrana, e a área cerebral é a maior afinidade dos ácidos graxos, porque nosso cérebro é composto de 60% de gordura. De gordura. Portanto, a necessidade do óleo é lá que vai ocorrer. E aí a gente verifica, pode voltar lá novamente, por favor, ao slides, né? Vocês observam que a esposa também passou com óleo, porém ele já se encontra em Alzheimer, ela já está cuidando dele. Ela não foi tanto, né? Talvez a genética, talvez a sensibilidade dele seja maior, mas ele tem uma fibra retilínea e a gente observa que é uma íris esquerda e que aquela mancha que faz as fibras ficarem abertas é a área da tireoide. E observa, quanto mais escura a nível de amarelado, amarronzado, maior é o consumo de açúcar que essa pessoa teve. O açúcar provoca, então, uma reação no intestino, que é infiltrada sistematicamente e mostra esse colorido nessa correlação. Por próximo slide, vamos então acompanhar aí Isso, agora campo de microscopia de campo escuro. Parece bem limpo esse sangue, né, doutor? Exato. Então, o ideal é a gente, quando observa, isso aí tem que ser feito em jejum para dar certo, porque senão existe uma interferência da alimentação que você teve, que são os quilomicrons, né, que vai ser confundido com os coloides, né, que são os reguladores. Então, essas hemácias estão perfeitas, ela tem um tamanho padrão bom, ela tem vamos considerar uma membrana íntegra, né, não tem achatamento, portanto, é uma pessoa que está com plasma límpido. E lá, olha, veja lá embaixo que eu falei, pHs ideais. Então, pHs ideais se começa com a regulagem do ácido clorídrico. O ácido clorídrico é fundamental. Eu estou falando de uma matéria, de uma teoria que vários médicos estão assistindo aqui, que são os mais antigos. Lembra do professor Maffei, Sim. onde ele fazia as aulas de histopatologia, né, e verificava e colocava no microscópio para poder medir o ácido clorídrico estomacal daquele cadáver. Consequentemente, ele estudava a parte clínica do paciente já e correlacionava, e foi aí que ele descobriu que o ácido clorídrico poderia resolver vários outros problemas nessa regulagem que é justamente dos pHs, né? Você não regula somente a digestão de proteínas e de cálcio que entra em solução química, que vai precisar desse ácido clorídrico, como também o HCl, o ácido clorídrico líquido tomado em gotas, né? Deve ser recomendado por um médico, né, que saiba a utilização e que também estimula o nosso fator intrínseco para poder digerir e absorver melhor a B12 dos alimentos. Não precisamos depender nem da proteína de suplementos, nem do cálcio em suplemento, porque o ácido clorídrico consegue colocar em solução química esse cálcio fundamental. Próximo slide, por favor, Tsuru. Nossa Senhora. Pode falar, pode descrever lá. Bom, o efeito Rouleau é essa aglomeração aí as hemoglobinas estão empilhadas, né? Isso significa, segundo eu entendo, né, o doutor Adalton é especialista, não sou eu, mas pelo que eu estudei, significa um quadro inflamatório muito importante, né? O potencial zeta comprometido, que é a circulação, porque esse empilhamento das células das hemoglobinas impede a microcirculação, a oxigenação, o levar os nutrientes para a periferia, e energia mitocondrial, como está escrito ali, absolutamente comprometida por causa desta aglutinação das hemácias, né, das hemoglobinas. É um quadro bastante inflamatório e até pode indicar uma doença crônica, segundo eu entendo. É isso, doutor? Exatamente. Aí nós estamos sabendo que tem a falta de HCl, lembrando que o excesso de proteína animal pode levar a isto, né? Porque não tem ácido clorídrico e, logicamente, vai haver um desgaste de quê? Só para nós entendermos por que essas células sanguíneas, elas se aglutinam, elas formam um efeito Rouleau,
né, uma forma de rolo, né, é devido justamente ao potencial zeta. Potencial zeta é observado que a membrana de células tem a parte negativa, eletromagnética negativa, e quando está negativo, todas as membranas no potencial elevado, né, de energia, existe uma retração, as células ficam soltas. Sim. Com o enfraquecimento dessa carga elétrica negativa de periferia, de membrana, né, negativa, né, fraca, eles se aglutinam, né, e não tem eficiência metabólica para ocorrer a finalização do transporte de oxigênio e chegar até a energia mitocondrial, onde tem o ATP, onde nós temos a produção de energia. Então nós estamos observando que esse campo do microscópio de campo escuro mostra justamente uma pessoa com uma certa fadiga, com muito cansaço, né? Então a gente sabe quando ela está com muito cansaço porque ela não está produzindo energia suficiente. Então é aí que nós vamos regular os sucos gástricos, é aí que nós vamos diminuir essa proteína animal dele, se ele não quiser ser vegetariano. Lembrando que frutas e verduras, né, ajudam tremendamente um pH ser mais para alcalino, menos desgaste do ácido, né? Então nós estamos observando que essa pessoa tem toda a chance, né, com o suco verde, que é o principal remédio que o Dr. Bernard Jensen, o nutricionista PhD nos Estados Unidos, ele fala que o maior curador da natureza é o suco verde. Então, o suco verde é o que mais limpa e o que mais restabelece o pH, mantendo um levemente alcalino no sangue. Sim, mas apresenta também uma possibilidade de um quadro inflamatório, essas Normalmente a inflamação ela tem potencial zeta baixo. Exatamente. A gente no consultório, em quadros assim, a gente utiliza o Ilib Laser, que é um grande desagregador. Aliado, né? Excelente aliado, com bons resultados. Dá uma receita pra gente de um suco verde adequado. A couve é muito Olha, indicada, o né, suco doutor? mais, eu posso falar para você, o suco, porque nós estudamos Bota pra cá. a nível mundial sobre o suco verde, né? Tem o suco que é a clorofila, Ademar? que o Bernard Jensen fez, né? Um Não, livro pra só cá, sobre- pra cá. Desculpe. Sim. O suco verde mais importante que nós descobrimos hoje e que ajuda a formar o óxido nítrico, né, seria justamente a beterraba orgânica com uma folha de beterraba e uma água mineral. Não precisa ser um suco enorme. Esse é um suco verde. Só beterraba e folha? Só para a gente falar do suco verde, na clorofila tem a molécula dela central como o magnésio, enquanto o glóbulo vermelho, né, na hemoglobina, o glóbulo vermelho tem a molécula central como ferro. Então é fundamental, né, que a gente tenha suco verde diariamente, mas quando a gente fala, está vermelho o suco, né, não ficou verde? Sim, é considerado, a clorofila, ela está não só no verde, como ela tem nas frutas também. Mas vamos lembrar que a maior concentração de clorofila são nos vegetais, são nas folhagens, né? E essa raiz, a beterraba, para criança, para adulto, se quiser melhorar um pouquinho o sabor, pode utilizar sim uma água de coco, pode utilizar aí uma laranja-lima, né, que vai ajudar também um pouco o sabor dele, mas o suco principal hoje, que nós estamos considerando de energia e detox, seria a beterraba orgânica, com uma folha dela mesmo, orgânica, você batido junto e você pode coar também. O outro suco fundamental para a área estomacal, que nós consideramos é o salsão ou o aipo. Então você tem o salsão, a salsinha já não, já quero falar um pouquinho da salsinha, porque a salsinha pode formar, quem tem facilidade em fazer a precipitação de pedras no rim, né, de cristais no rim, né, salsinha piora, né? Então nós vamos utilizar o salsão e o aipo, e lembrando que o suco que é mais importante para restabelecer a mucosa estomacal, é utilizado o soro do leite de cabra, batido com aipo, né? Se você quiser colocar uma cenoura, uma maçã, para dar um sabor melhor e uma boa combinação, porque como nós temos o sódio orgânico do salsão, do aipo, nós vamos ter também o potássio, tanto da cenoura, e o potássio da maçã. E a maçã se usa a maçã verde, pequena, para fazer esse suco. O certo é fazer um suco pequeno, concentrado, e tomar aos sorvos, tomar bem devagar esse suco, todos os dias, fora das refeições.
Em jejum, pode ser? Em jejum é o melhor momento, porque você imagina, você acorda, a primeira seiva que você recebe, uma seiva orgânica das folhagens, né? Seu estômago vai receber, vai direto para as células. De acordo com Wikipédia, em botânica, as folhas são órgãos das Tira a plantas bola pra fora. especializados na captação de luz e trocas Fazer ao vivo tem isso. De quem é esse celular? Esse era o meu. É o teu? E eu coloquei o Vou som jogar ele baixo. pela janela. Tá desligado, tá desligado. Vou jogar ele pela janela. Pra fora. Temos pergunta, Gabriele? Fala então, forte. doutor, além das saudações e do agradecimento da aula, a Vitória perguntou como tirar as toxinas do corpo. O que o doutor recomenda? Uma boa pergunta essa, né? Uma pergunta excelente. Olha, eu acho assim, o dia a dia nosso, porque a gente não vai conseguir tirar as toxinas todas de uma vez. O nosso dia a dia é o que vai mandar. Claro, suco de verdura todo dia, uma alimentação mais frugal, né? Uma alimentação com mais verduras, com mais folhagem, com mais comida crua. Lembrando que você parando de ingerir as toxinas, e eu considero uma das coisas mais importantes, 70% é líquido no nosso organismo, a qualidade da água é a qualidade, por exemplo, de uma água mineral. Uma água filtrada ou passado por qualquer filtro não vai ter uma água estruturada como você encontra de uma fonte, de uma mina, de um poço, que você tem uma água estruturada naturalmente e geologicamente numa concentração mineralógica que vai compor o nosso sangue. Então, para cozinhar, para beber, para até fazer a comida, a melhor água, então é uma água mineral que você faz uma rotatividade de marcas. Não vai ficar só saturada num tipo de água. Vou usar água Cristal, vou usar água Petrópolis. Não, você vai usando, vai terminando aquele galão, você vai usando o outro. Tem o problema do galão, mas espera aí, a água da represa foi localizado 2.021 locais de despejo de esgoto ao redor da nossa represa Billings, aqui em São Paulo. Então, como que nós podemos ter uma água filtrada se ali tem dejetos? Né? E essa água é purificada no sistema de água, do Departamento de Água de São Paulo, né? Eu falaria no Brasil, né? Eu falaria no mundo. É uma água completamente desestruturada, porque é acrescentada nela a maior toxina que você pode acumular diariamente, é o fluoreto de sódio. Alumínio também, né? Alumínio. O hidróxido de alumínio que se coloca para decantar o barro, o óxido de cobre para não ter as microalgas, o cloro, né, para poder realmente ter uma água pura, sem bactéria. E a gente começa a verificar que mesmo com o melhor filtro, que tem a melhor capacidade, não vai conseguir fazer a retirada de todos esses detritos, de todos esses metais que vão se acumular e que são difíceis de eliminar. Isso tem que ser feito uma desintoxicação com um terapeuta, um médico, né, na área de medicina naturopática e ortomolecular, para poder fazer esse detox completo. A gente faz lá no consultório, né, doutora Adalto, a gente por biorressonância faz toda a avaliação, tanto mecânica quanto com computador. Agora a Gabriele está fazendo muito com o ProSync, que é um equipamento eletrônico, que a gente faz uma curva do paciente, depois faz as avaliações, e essa é uma questão inerente, né? A gente faz um processo de detox, que geralmente demora de 3 a 4 meses, aí depois a pessoa volta depois de um ano e fala, pô, mas eu intoxiquei de novo, você que falhou. Não, é o jeito da vida hoje é tóxica, né? As pessoas perguntam, como é que você intoxica? Com tudo. Não é? É pasta de dente, é sabonete, é água, ligou o chuveiro, tem cloro, shampoo, desodorante, as mulheres com maquiagem, a comida que você vai no restaurante tem agrotóxico, tem conservante, tudo, não tem como não intoxicar. A gente sempre está fazendo um processo de detox continuamente. A Gabi tem mais uma pergunta? A Áquila perguntou, no caso da fraqueza pós-Covid, como melhorar a função mitocondrial para melhor produção de ATP? E é uma grande chave, né? Peraí, tem uma receita? Senta aí, né? Eu acredito que a comida crua, e lembrando que o suco verde todos os dias, aí tem que aumentar para 3 sucos verdes por dia, variados, né?
E aí é a forma, porque se você dá o suco verde, é cru, ele está carregando oxigênio da seiva, ele está levando mais oxigênio e está ajudando a desagregar essas células. Agora, a alimentação natural é fundamental, mas tem uma coisa muito importante que se esquecem. Como nós estamos resgatando a medicina de hidroterapia, uma terapia, né? Dos alemães agora, nós estamos vendo, e não é só agora, nós já vemos estudando há algum tempo. A hidroterapia é fundamental que você tome um banho frio após o quente. O banho frio de 30 segundos, o banho que você toma rápido, né? Ele ajuda a contrair os vasos, ele melhora a circulação e é interessante, né? O banho quente deixa os poros abertos para que o frio entre e você se resfrie. O banho frio, por último, fecha os poros, vasculariza, melhora a área cerebral, memória, concentração, melhora a circulação das pernas, que as pernas é a segunda bomba de sangue fundamental para que nosso coração funcione bem, né? Então, eu consideraria que ele deveria aprender a tomar um banho frio rápido no final, muita comida crua, e o suco verde para poder oxigenar mais as células. Pós-Covid. Ainda tem clorela, tem a própria zeólita que nós temos na nossa loja, que o hidrovitalis para retirar as toxinas, sobretudo do Ilib laser, o Potentizer, tem muitas coisas, inclusive das nossas técnicas que nós trabalhamos cotidianamente, que é isso, né? Porque normalmente a gente não trata patologias, né? A gente tratamos pacientes, né? A pessoa vem e fala, vai tratar minha depressão? Não, vou tratar você. A depressão é uma sintomatologia. A osteoporose é uma sintomatologia. O bico de papagaio, a hérnia de disco é uma sintomatologia. Nós temos que rever o paciente como um todo. Doutor, você separou tantos slides lá que eu falei que não ia dar. Mas não vamos chegar, não vai chegar nem na metade, porque nós estamos a 5 minutos do fim do nosso programa e tem mais uma pergunta ali. Não chegou nem um décimo, Se né? você conseguir mostrar a longevidade de anos lá por último... Qual é o slide? São os últimos slides. Qual para o me último? falar... Qual o último? Fala. Os últimos fala sobre o livro do Dr. Bernard Jensen, onde ele, pelas chaves da longevidade de anos... Pega lá, ele Tsuru, vê se você acha. Ele mostrou os homens mais longevos do mundo, 153 anos, e o outro com 168 anos. Sei até a data que eles morreram, né? Eu li não só o livro, como me recordo. O senhor Casanova, lá na Rússia, para você na época que Bernard Jensen, que é um nutricionista, foi estudar a nutrição e o hábito de vida da longevidade de anos, né? O Silas Muslimov, ele faleceu com 168 anos, estava com 167, mas o que eu acho interessante do Casanova foi que perguntou para ele, mas me fala para mim, como você vive? Eu planto o meu alimento, né? Mas você come carne? Ele diz, carneiro, nós comemos uma vez por ano. Né? Cordeiro, ovelha, né? Ele come uma vez por ano, quer dizer, não come quase carne. Planta a própria alimentação, né? E utiliza muito damascos também, né? Suco de damasco, interessante, né? Comer damasco, descobrimos também que por que os mergulhadores mastigam damasco antes de mergulhar? Porque transporta mais oxigênio. Então eles têm um aporte de oxigênio maior. E o Casanova, se permite voltar nesse slide da longevidade de anos, né? Eu vou falar rápido para ele. E o Casanova estava com a esposa dele ao lado, e ele disse, Bernadette disse, mas qual é o segredo da sua longevidade? Né? Ele disse assim, olha ao meu lado, quem está aqui? Era a esposa dele. Então, o segredo da longevidade dele, ele disse, por 153 anos, foi um bom casamento. Um excelso casamento. Né? Como que um bom casamento faz bem para a saúde, faz bem para a longevidade de anos. E o mau casamento, o mau casamento inversamente proporcional. Vou pedir para o nosso amigo Tsuru colocar os contatos do doutor Adalto. Obrigado. Para quem quiser contato com ele, marcar consulta, ter informações. Inclusive tem muitas perguntas que eu acho que não darão para ser respondidas ainda no programa de hoje, mas aí está o telefone dele, 11 944 9945 9647. 9647. Tem mais uma pergunta? Sim.
A Érica perguntou como limpar o corpo do cigarro, o que o doutor indica? Olha, fundamental aí que você use, né? Nós podemos até falar assim, um aminoácido fundamental, né, acetilcisteína. Né? O acetilcisteína, ele é um fluidificador de catarro e ele ajuda a fluidificar melhor essa limpeza. Mas lembrando que nós temos o própolis verde e o própolis vermelho também. Né? Então, tomadas de 2 a 3 vezes por dia, de 7 a 10 gotas de extrato de própolis verde ou vermelho, né, por dia, e lembrando que nós achamos fundamental caminhadas, né, caminhadas e tudo que transpira, banho de vapor, ao banho de sauna, né, se não tiver pressão alta, lembrando que deve colocar uma toalha fria, molhada na cabeça para estar dentro da sauna ou dentro do banho a vapor, pelo calor. O cérebro não pode aquecer, a cabeça não pode ficar quente, o corpo sim, e promover mais transpiração, que é fundamental. Esse choque térmico é muito interessante que o doutor Adalton falou, tem várias pessoas que fazem isso. Eu faço eventualmente, confesso que nesse frio aqui é um pouco mais difícil, eu só abro o chuveiro para ele ficar mais gelado. Mas no calor mesmo, toma aquele banho quente, depois desliga o chuveiro e aí toma aquela ducha fria, te dá um bem-estar, uma disposição para o dia todo, enfim, é bem interessante e eu recomendo. No nosso consultório a gente pega água e ozoniza a água também, viu, doutor? A gente joga ozônio na água e toma até 2 a 3 copos por dia, dá uma limpeza renal interessante. A gente fez testes, inclusive, com biorressonância, compramos frutas num marreteiro ali da esquina, medi todos os metais tóxicos que estavam na fruta, ozonizamos por 15 minutos, aí verificamos que saiu, foi tudo para a água e as frutas ficaram limpas, do agrotóxico. E tem um vídeo no Instagram, eu recomendo que vocês dêem uma olhada lá, @jcbaldan.acupuntura, tem um vídeo sobre frutas. 40 segundos para mais uma resposta, vamos lá. Gabi, acorda. A Maísa perguntou o que o doutor acha de comer ovos de manhã? Já falou, já respondi. A gente chama de ovo, né? Ovos de manhã, quando a gente fala, seria ovos cozidos, ovo quente de 2 minutos, só comer a gema com uma pitada de sal, né? A gema, se ela passar, se você ferver mais que 2 minutos, você já começa a perder as propriedades nutricionais do ovo. A Gabi está fazendo estágio hoje pela manhã, acordou às 4 da manhã, foi para o hospital, trabalhando lá com pacientes com Covid, e aí vem gravar o Saúde, fica pescando. E o pessoal do Instagram fica assim, ó. Se balançar, o pessoal do Instagram, é porque está pescando. Doutor, muito obrigado pela sua presença, pela sua vida em pleno feriado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Seguramente tem muitos mais slides, tem muito mais informações. Ele veio com 40 slides, eu falei, esquece. Porque não dá tempo, é impossível por causa da participação, eu também falo bastante. Então, mas a gente vai dar continuidade a esse assunto em outra oportunidade. Daqui 1 mês e meio, 2 meses... Puxa, obrigado. Muito agradável estar com todos vocês aqui e falando daquilo que mais a gente ama, que mais a gente gosta, que é saúde, desejando essa saúde para vocês, né? Nesse momento tão difícil da pandemia, né? E tendo uma qualidade de vida melhor, com menos toxinas, né? Com mais alimentos da terra, do sol e da terra, e menos alimentos do supermercado, acredito que a gente vai ter uma saúde e uma imunidade suficiente para passar, e já estamos passando por tudo. Agradecemos mais uma vez a oportunidade e a presença do Dr. Adalton, desejando a todos nesse feriado aqui em São Paulo e no Brasil todo um ótimo final de semana a todos. Até a próxima sexta, 14 horas, aqui ao vivo, pelo Instagram, pelo Facebook, pela Com Brasil, via satélite o Brasil inteiro, pela TV Guarulhos, e lá vamos nós. Muito obrigado pela audiência. Obrigado.